Começando aqui mais um HVC Podcast, hoje com duas convidadas ilustres, doutora Ângela Brunet e doutora Patrícia Mourão. Vou pedir que elas se apresentem, por favor, Ângela. Oi, Mariana, um prazer estar aqui. Eu sou oncologista integrativa, trabalho com várias técnicas de oncologia, que está tomando um novo rumo aí nesse mercado, né? E aí, Patrícia? Oi, eu sou Patrícia Mourão e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu trabalho a clínica integrativa também, com ênfase na prescrição de cannabis e laser terapia. Ah, legal. E o que é essa integrativa? É o que? A gente substitui, a gente faz algo alternativo? Integrar significa usar o que tem de melhor da medicina tradicional com a medicina integrativa. Dentro da medicina integrativa existem várias técnicas, né? As técnicas mais conhecidas, que é a acupuntura, homeopatia, ozonioterapia, e tem as técnicas menos conhecidas, né? Que é a terapia ortomolecular, hipertermia, terapias biofísicas, terapias bioquímicas, metodologias homeopáticas antroposóficas ou biofal. Existe uma gama de terapias hoje dentro da integrativa, né? Terapias energéticas e tudo isso. Então, isso ajuda que a gente monte o protocolo dos animais de uma forma individualizada, sem pensar que isso é para isso, para essa doença, outra para outra doença. Não, cada um e cada ser tem suas alterações, e aí a coisa vai tomando rumo. Não tem assim um tratamento, né? Quero só fazer cannabis. Não, e depende muito do que você vai tratar. Mas a clínica integrativa, ela acredita muito, ela não vem só com um foco. Então, o animal chegou, por exemplo, com uma febre. Ah, vou dar uma medicação só para aquela febre, fazer um exame para saber o porquê. A gente não acredita só no físico, então tem emocional, espiritual, tudo em volta, entendeu? E nisso você pode integrar várias técnicas. Então, assim, no caso da É bem mais amplo. oncologia, então o céu é o limite, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem diversas causas. Na verdade, hoje se sabe, e comprovado até, na verdade, a causa é biofísica. E se torna bioquímica, ou seja, de aparecimento de alguma coisa, por condições epigenéticas, né? Por condições emocionais, alguma coisa faz o gatilho naquele. Então, é como se o gene fosse a planta de uma casa. Mas a gente precisa de um construtor. O construtor são as proteínas. Se você tem alguma alteração no seu campo biofísico, no seu campo eletromagnético, essas proteínas vão se modificar. E aí, se modificando, você vai ter um câncer. Então, isso tudo que a Patrícia falou da questão emocional, que é como pensa realmente a medicina integrativa, que é muito legal. Né? Você vai fazer o cannabis para todo animal que é epilético da mesma maneira, não é, Patrícia? Não. E o animal também tem essa interferência emocional muito forte? Sim, tem. Até não pensávamos isso, acho que há alguns anos atrás, mas hoje a gente sabe que sim. Que a parte emocional também influencia no físico deles, entendeu? E eu acho que quanto mais assim, eles estão próximos da gente, eu acho que mais essa sensação vem também, sabe? Quantas vezes eu pego animal com gastrite, você começa a conversar com o dono, porque na integrativa a gente conversa muito, né, com eles, é uma consulta longa, ele também tem gastrite. Oncológico, então pode ser eles que já essa passaram. interferência, o desequilíbrio do proprietário interfira no campo, vamos botar no campo, mas no é o desequilíbrio campo. do campo. Então interfere ali, do proprietário interfere na... Ou eles fazem espelhamento ou substituição, né? Espelhamento é quando eles mostram alguma questão emocional que a pessoa tem. Então, às vezes, aquele cachorro ansioso, que o tutor é ansioso. Aquele cachorro medroso, que o tutor é medroso, né? Por quê? Porque estão espelhando aquelas condições. E substituição, por uma questão de gratidão, que eu falo assim, ele está substituindo a doença que poderia vir para o tutor, né? Então, eles fazem isso de maneira magnífica. Né? Eles são maravilhosos. Isso é a escolha deles nesse momento. Uma escolha espiritual de propósito. É o propósito de vida deles. A gente tem que aceitar e cuidar deles com esse amor que eles têm pela gente. Né? Então, essa é a visão integrativa. Realmente, por exemplo, minhas consultas, às vezes, o dono sai chorando. Né? Por quê? Porque ele sentiu emocionalmente o que aquele cachorro trouxe. E, na verdade, o que o cão quer, ou o gato quer, é que o tutor tenha essa compreensão. Então, isso que é o legal da integrativa. Que às vezes a gente de falar sobre isso, do campo, como é que o cachorro espelha ou não espelha, tudo isso, o tutor acaba mostrando pra gente quais as questões dele. E quem se cura? Só o animal? Não. Nossa, muito legal, né? É maravilhoso. Eu falo que a medicina integrativa é um despertar.
Eu acho que você sempre teve esse viés diferente, vamos dizer assim, até que você se encontrou na integrativa. E é maravilhoso. Às vezes a gente conversa na consulta e às vezes eles mandam mensagem depois, ou antes de sair do consultório, Uhum. eles voltam. Ah, peraí, Patrícia, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Porque a gente sempre quer saber se aconteceu alguma coisa diferente na casa, né? Às vezes eu brinco, ó, não é fofoca não, mas aconteceu alguma coisa diferente, alguém saiu, alguém chegou, mudou alguma É coisa, isso aí. você tá bem. Aí daqui a pouco eles voltam pra falar e vou te falar, eu acho que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem tudo a ver com o que você tá tratando ali. Então, é muito mais do que você curar uma doença física. E muito mais do que curar só um animal, né? Exatamente. Cura ali É isso que a gente está conversando. todo Então, mundo, né? essa questão da integrativa que é um pouco difícil. E por isso nem todos entram, porque você já tem que ter um jeito diferente para fazer integrativa. E é muito difícil fazer integrativa, porque eu penso que a gente tem que pensar no psíquico, no biofísico, no bioquímico, saber muito de fisiologia, porque a gente tem que entender para onde estão indo as coisas. Então, assim, mas é um mundo maravilhoso. Para mim, é um mundo que só vai existir daqui a alguns anos. Não vai ter mais alopatia. Para mim, a questão. Não vai ser mais integrativa, vai ser Só isso. só isso, né? Vai Porque, na ser a verdade, os medicina. antigos, eles curavam colocando a mão e tendo a intenção de curar. O que é isso? É. Biofísica, isso é energia, 100%. Não curava? Aham. Hoje a gente perdeu isso, a gente se desconectou da fonte. E aí, por isso que a gente precisa de tantos remédios, que remédio para mim é remediar um problema, não está curando ninguém. Para você curar, você precisa chegar ao âmago da questão para você poder curar. É. E esse da energia é o nosso reiki, né? Que Exatamente. também tem nisso, né? E que eu fui procurar o reiki por conta de começar a ler, estudar e fazer a integrativa, né? Então, eu sou reikiana nível 1 Uhum. ainda, mas vou continuar se Deus Que é quiser. passar energia para o E animal. nada que tá mais é do que precisando. isso. Mas você fazer uma integrativa, você não impede de você fazer um tratamento, talvez assim, né, dos sintomas associado com. Não impede, mas tem algumas técnicas que são incompatíveis com os tratamentos alopáticos. Por exemplo, você vai usar o cannabis, não sei, mas aí, se você a tendência sua é retirar até o fenobarbital, diminuindo, por exemplo, um caso de epilepsia. Como é que é isso? Então entrando falando um pouquinho da cannabis por esse lado que a Ângela puxou, vou deixar até claro isso, tá? Que a nossa intenção, tá? Porque às vezes as pessoas têm medo disso, não é passar por cima de ninguém, nem tirar tratamento nenhum, não é isso. A cannabis veio como uma ferramenta, sim, muito importante na medicina, para ser um a mais, né? O que acontece com a cannabis é que ela tem um efeito que a gente chama de efeito comitiva, que ela exacerba os outros medicamentos. Então, o que acontece com a cannabis? Por isso que eu consigo diminuir medicamentos. Então, se eu tenho um animal tratado com fenobarbital, que seja, e a gente ainda precisa controlar a crise, ele não está bem controlado, eu entro com a cannabis, a gente vai conseguir diminuir esse fenobarbital. A ponto de tirar, depende muito do indivíduo, entendeu? Mas a tendência é essa, é você diminuir medicamentos. Não significa que a gente vai logo substituir, entende o que eu quero dizer? Porque as pessoas às vezes têm medo até de indicar o tratamento com a cannabis por isso. Mas é integrar, né, Patrícia? Integrar significa Mas aí, usar. exatamente. Mas as pessoas ainda têm isso. Então, assim, deixar claro que. Porque eu tenho uma experiência pessoal minha, não é de animal, né? Que eu consegui substituir um remédio de dormir 4 anos e eu consegui com canabidiol ficar zerada. É óbvio que a gente não vai, por exemplo, você indica um paciente para mim. É óbvio que eu não vou. Então tá, não, a partir de hoje, vamos tirar o fenobarbital e você vai entrar com a cannabis. Não é assim, né? Tem todo um processo, a gente sempre começa com a menor dose possível, independente da patologia e do animal, porque eles têm reações diferentes. Podem ser 2 animais da mesma raça, do mesmo peso, com a mesma doença. Eles podem reagir de forma diferente. E tem efeitos colaterais, assim? Então, a gente não fala, eu não falo muito de efeito colateral, eu falo de efeito indesejável. Mas como é que é esse efeito indesejável? Por exemplo, num animal que está em cuidado paliativo já, animais oncológicos, que eu preciso que esse animal se alimente melhor, ele não está se alimentando. Aí eu posso usar
começar a usar e ele vai ter fome. Eu sei que ele vai se alimentar melhor. Ele vai ter fome se ele estiver bem estruturado, bem desinflamado e com o sistema ali bem organizadinho, ele vai conseguir se alimentar. Se eu estou fazendo esse mesmo óleo para um paciente que é por uma dor crônica, porque machucou uma patinha e tal, e ele já é obeso, e aí eu tenho esse efeito, eu já não quero muito, entendeu? Uhum. Então, para esse animal, nessa patologia, pode ser um efeito indesejado. Então, aí dentro da oncologia, assim, dentro de algumas questões da integrativa, a alopatia acaba prejudicando. Por exemplo, dentro da homeopatia, você suprimir uma doença, você não usa o caminho homeopático legal. Por quê? Toda homeopatia, as leis de cura, significa você colocar aquela doença para fora, para depois você se curar dela. Então, toda a medicina integrativa, toda a medicina frequencial, digamos assim, porque a homeopatia é uma medicina energética, tá? Dentro de alguns padrões diferentes, que não vem o caso aqui explicar, mas o que acontece? Quando você suprime, por exemplo, um problema de pele, que você está usando homeopatia, que você suprime com uma cortisona, você está diminuindo o efeito da homeopatia, você está inativando o efeito. Porque a pele, às vezes, vai precisar piorar para ela se curar. Porque é um sinalizador. Porque você lembra que a gente falou sobre o campo eletromagnético? Ali estão todas as informações. Então, se eu dou uma frequência para estimular aquele tecido, aquele órgão a se regenerar, eu vou ter uma exacerbação, para que o campo entenda que aquilo está sendo reformulado. Então, claro que a gente não quer essas agravações, por isso que a gente usa a fitoterapia junto, por isso que usa ortomolecular, a oligoterapia, tudo que tem a gente usa. Porque você quer que aquela manifestação seja de uma forma tranquila, que ele possa entender sobre aquilo e aquilo passar. Porque para você ter cura, você precisa ter consciência sobre aquele problema que você está passando. Qualquer pessoa. Ah, legal. Tanto pessoas quanto animais. Então, por isso que, né, aumenta. Exatamente. Porque o seu campo, ele tem que ter consciência sobre aquele fato, Uhum. porque não existe doença. Só existe a cura. Né? O seu corpo não quer ficar doente. Ele fica doente por questões emocionais, ou por questões biofísicas, aquilo que a gente começou conversando. Então, se você não tiver entendimento sobre aquilo, você não se cura. Então, essa é a grande questão de tudo. Aí a gente está falando de animais, de humanos, de tudo. Uhum. E de toda essa conversa entre eles. Né? Então, a medicina integrativa ela vem para auxiliar o clínico nessas condições. Por exemplo, para mim, o animal com problema de pele, já que a gente começou com esse filão, todos eles têm desbiose intestinal. Todos. Então, assim, eu não trato a pele, eu trato a desbiose. E aí você só tem como tratar isso de uma forma integrativa. Então, às vezes, você ficar suprimindo com um monte de remédio, não é que você não precise fazer num acaso agudo, mas você pode suprimir e você pode tratar. Aquele tratamento vai melhorar muito. Por exemplo, o tratamento oncológico, não é que eu não faça quimioterapia, mas hoje em dia eu faço 10% dos cães. A casuística diminuiu assim, absurdamente, porque eu fui criando técnicas e diversidades para que isso acontecesse. Né? Não sou contra, de jeito nenhum. Só que tem um momento para tudo. Mas é cura ou cura 100% ou Cura. só faz um paliativo? Tudo depende do ganho de consciência que você tem sobre aquilo. Já tive casos de cura? Muitos. Tá? Já tive casos que você melhora a qualidade de vida? Sim. Então você tem os dois lados para pensar. Mas entendeu? o ganho de consciência que você fala é assim do organismo. O organismo, porque assim, Emocional. o animal, Bioquímica porque a gente está falando do animal. Então, também tem um ganho de consciência. Ele também tem um ganho de Também consciência. tem um ganho de consciência. Então, assim, digamos que eu tenha uma irritação do sistema nervoso autônomo. Estou dando um exemplo assim. Que aquela irritação provocou uma alteração celular. Você captou alguma coisa, uma emoção, sei lá, um vento forte, né? Uma mudança de dosha pela Ayurveda. Qualquer questão. Aquilo influenciou suas células. Então, o que a gente fala de gatilhos, aquilo causou o primeiro gatilho para você. Você conseguiu se regenerar daquele gatilho. Porque foi um gatilho que te afetou, mas que o seu organismo bioquímico conseguiu lidar com aquilo. Você teve um outro gatilho, de novo naquilo. Ele causou uma cicatriz. Quando você tem uma cicatriz naquilo, o seu sistema nervoso não conversa mais. E aí você perde essa conexão do biofísico com o bioquímico. Ali está a doença. Certo? Então, assim, às vezes, essa cicatriz, eu tô falando de uma forma mais simples para que os tutores também entendam. Então, essa cicatriz, às vezes, é uma forma tão feroz, digamos assim, existe tanto comprometimento ali, que às vezes você melhora a condição, você não cura. Entendeu? Entendi. Mas, às vezes, aquelas cicatrizes são passíveis de reestruturação. Entendeu? Então, assim, dependendo do nível, igual um paciente oncológico, às vezes você pega animais que
tem metástase pelo corpo todo. E estão sofrendo com aquilo. Mas tem, mesmo assim, com cannabis, com muitos tratamentos da integrativa, a gente consegue dar uma qualidade de vida excelente. E diminui muito o prognóstico, assim, vou morrer em 2 meses porque está com metástase. Isso não existe na integrativa.